Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma aula de História comigo, o professor Dalton. Lembrando, procure um lugar confortável, pegue o seu caderno, faça as suas anotações dessa videoaula, não anote do texto, faz o cabeçalho, anota a aula, semana, aula, tudo, do jeito que eu pedi, do jeito que eu ensinei, beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo. Como nós falamos na aula passada, a gente está estudando sobre o Renascimento, falando de um período onde o homem mudou a sua forma de pensar e de ver o mundo. Agora um pensamento mais científico e menos religioso. Aqui a gente vai ter o chamado alargamento da compreensão da natureza. Como as coisas funcionam, como o mundo acontece, por que eu devo saber disso, por que eu devo saber daquilo. A gente vai ter um homem com um desejo insaciável por saber como as coisas funcionam, ou seja, a verdade. O céu é azul? Se eu te perguntasse hoje o céu é azul, você ia falar, claro que é, professor. E se eu falar para você que o céu não tem cor? Aí você fala, pera lá, professor, o senhor está me contando uma mentira. Não. Por exemplo, quando você olha para o céu à noite, você vê as estrelas. E durante o dia você não vê as estrelas, você vê azul. Aquela cor azul é o raio de sol passando pela camada de ozônio que tem a cor azul. E isso o homem só vai entender quando o homem busca uma resposta, uma compreensão por esses fenômenos da natureza. Ele vai buscar resposta para as coisas que são óbvias, que fazem parte do nosso dia a dia, o movimento dos planetas, o movimento das estrelas, o movimento do próprio planeta Terra em torno do Sol, coisas que são óbvias, mas que se tornaram extremamente relevantes para o homem nesse período renascentista. Por quê? Satisfazer a sua curiosidade, ele quer entender mais. Nós temos também aqui que explicar as contradições e insuficiências do saber antigo. Como eu disse, na Idade Média, o homem ficou muito limitado na sua forma de pensar, muito limitado pela religião que dava respostas. E o homem vai passar a buscar as próprias respostas que entram em contradição com aquilo que vinha sendo ensinado. Isso vai gerar uma atitude crítica frente à realidade, ou seja, o homem vai ter um posicionamento, ele vai buscar respostas, e todo o conhecimento deverá ser confirmado pela razão, pela observação e pela experiência. Como eu falei, não é pegar uma resposta e dizer, esta é a resposta. Por que esta é a resposta? Posso testar isso e a resposta continua a mesma? Esse pensamento crítico vai fazer com que o homem desenvolva uma mentalidade racionalista. Ele vai ser racional. Só pode ser porque aquilo pode ser testado. Se não pode ser testado, é fé. Fé é religião. Religião não é racional. É assim que funciona. Vamos lá. Quais são as áreas das ciências que vão ser desenvolvidas? Como a gente citou na aula passada, anatomia. O homem vai estudar bastante do corpo humano para saber como as coisas funcionam, como elas acontecem. Astronomia, para entender mais sobre as estrelas, sobre o Sol, sobre os outros planetas, sobre as estações do ano, sobre as marés e uma infinidade de coisas relacionadas à astronomia. Cartografia, bem no século XV a gente vai ter o início das grandes navegações, o homem quer conhecer o mundo que o homem conhecia na época ainda era muito limitado, a gente pode dizer que o homem europeu só conhecia 2 continentes além da Europa, e após o período renascentista o mundo vai ser muito maior. Botânica, conhecer as plantas, para que servem, como podem ser usadas, uma infinidade de temperos, de remédios. Zoologia, conhecer mais sobre os animais, conhecer novas espécies, desmistificar muita coisa, acreditava-se em dragões e coisas do tipo, sereias, e a gente vai ver que o homem vai estudando e ele vai identificando outros animais que até então eram pouco conhecidos. Geografia, que vai entender que existem outras regiões do mundo com climas diferentes, com relevos diferentes, características bem diferentes do que se tinha na Europa, e a farmacopeia, que vai pegar um pouco dessas características ligadas às plantas aí, e o homem vai começar a criar novos remédios, novas substâncias que vão melhorar a sua vida. Dentro da produção literária, a gente vai ter aí um pensamento humanista, que vai estar muito ligado a produzir a respeito do homem, não a respeito da religião. E aqui a gente tem uma lista gigantesca de artistas que ficaram famosos, as suas obras e
qual era o gênero que esse artista se encontrava, tá? Eu não vou fazer leitura de todos, vou destacar um ou outro aqui, mas você pode pausar se quiser anotar, se quiser procurar. Aqui nós temos Nicolau Maquiavel, que vai escrever o livro chamado Príncipe. Ele vai ser extremamente destacado, né, para as características italianas, como um guia para como o rei deveria se comportar. É um livro extremamente interessante, procurem ler um dia, vocês vão gostar. A gente tem Leonardo da Vinci, que é o cara que pintou a Mona Lisa, que pintou a Última Ceia, que inventou um monte de coisa. Ele era muito inteligente, muito. Sabe o que é muito? Imagina hoje uma pessoa muito inteligente. Essa pessoa é burra perto do quanto ele era inteligente na sua época. Só para vocês terem ideia, ele criou um modelo de helicóptero há 500 anos atrás. Ele era pintor, arquiteto, escultor, físico, ele entendia de anatomia, entendia de matemática, entendia de física, ele entendia de um monte de coisa. Muito, 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 muito. Existem histórias aí que ele praticamente não dormia, porque era um cara muito, muito, muito focado nas coisas que ele fazia. Até hoje a Mona Lisa, né, que é essa pintura que está lá no Museu do Louvre, é um quadro que não tem valor estimado. É o quadro mais valioso do mundo e é um quadro pequenininho, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas conheço pessoas que foram até lá e é um quadro pequeno, mas é um quadro mais famoso do mundo. Temos Michelangelo, aqui está como Miguel Ângelo, mas você vai encontrar como Michelangelo, com CH, Buonarroti, que vai ser o cara responsável pela pintura da Capela Sistina, né, uma igreja. Ele foi lá e pintou o teto da igreja, uma coisa gigantesca, fabulosa. Vamos ter aqui também Shakespeare, né, que vai ser um escritor, que vai fazer altas poesias, peças teatrais muito famosas. Você conhece aí Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e várias outras, muito, muito, muito famoso. A questão dos portugueses, nós vamos ter aqui Camões, quem mais aqui? O banco, eu tenho uma luz na minha cara, gente, desculpa, aí fica difícil de ler. Duarte, Pacheco, e cada um deles, aqui a gente vai ter uma característica, se vai ser uma poesia, se vai ser teatro, se vai ser astronomia, né? Qual era a área que essa pessoa se destacava. A gente vai ter no Renascimento artistas completos. O que é um artista completo? O cara, ele é pintor? Beleza, ele é pintor, mas ele também vai ser escultor, ele também vai ser arquiteto, ele vai ser inventor. Por exemplo, Michelangelo, que eu citei no slide anterior, ele fez uma escultura de Davi, ele tem 5 metros de altura, se eu não me engano, 3 metros de altura, é gigantesco. E o cara pegou uma pedra de mármore e foi ali, ó, esculpindo, cortando um pedacinho fez uma obra inteira, sozinho. Aí você tem a Capela Sistina, que o cara pintou o teto de uma igreja inteiro. E aí cada um desses artistas, eles eram artistas completos, mas para isso eles estudaram muito, eles buscaram várias formas de saber. Não era simplesmente, eu sou pintor, eu vou estudar apenas sobre pintura. Não, eles estudavam sobre tudo. E esse tudo a gente se vê aplicado em suas obras. Aqui eu falei um pouquinho sobre o contexto artístico. A gente vai ter como características a ideia de profundidade nas imagens, tá? Não vai ser aquela figura chapada. Quando eu falo chapada, assim, você olha a imagem, parece que não tem uma profundidade. Aqui não, a gente vai olhar para uma imagem e ela vai parecer que ela tem um fundo, ela se estende. Provavelmente vocês já viram muitos quadros aí. No texto que eu mandei para vocês, tem várias imagens que dão essas características que vão ser trazidas aí pelos pintores renascentistas. Espero que você tenha gostado, dá uma lida no texto, me manda suas anotações e até a próxima aula.